E aí você paga 35 no ovo. Olha só, isso são E as o botijão? filas. As filas nas ruas para comprar gás. Olha isso aí. Às vezes, 5, 6 horas. Tem gente que chega de manhã cedo, só tem gás à tarde. Isso está acontecendo pelo Brasil, né? Aí E diz aí assim, aí ó, vira um leilão, não, mas né? aumentou o consumo. Claro que aumentou o consumo. Se está todo mundo comendo em casa e se você está cozinhando em casa, aumentou o consumo. Tá. Hã? Tá, mas peraí, Celso. A Petrobras aumentou o preço? Não, diminuiu. Ué, peraí. Se a principal, né, que a Petrobras, a que distribui para o Brasil inteiro, se ela diminuiu o preço, por que aumentou o preço para o consumidor? Pois é. Ué, Essa é a explicação que eu quero. Porque, veja, se a Petrobras agora está vendendo o botijão de gás lá na na refinaria. refinaria por 20, 21 reais no máximo, entre 20 e 21 reais. E aí a distribuidora, porque é importante que a gente explique isso, tem no meio do caminho a distribuidora. Por exemplo, a Ultragaz é uma distribuidora. Nós temos várias distribuidoras. Aqui, a relação das grandes distribuidoras no Brasil. As grandes. Quer ler aqui? Vamos lá. Nós temos Ultragás, Liquigás, Supergás Brás, né? Exatamente. Nacional Gás, Copagás, tem Fogás, Amazon Gás e Gaslog. Gaslog. São as principais São as que têm o mercado. do próprio São- site do sindicato, né? É, próprio site do sindicato. São eles que detêm a distribuição do gás no Brasil. Aí pega assim, o seguinte dado. Se sai o gás a 21 reais, 20 reais da refinaria, por que chega no consumidor a 80, 90, 100, 110, 120 e aí para frente? Então aí o sindicato dos revendedores, não, o sindicato... Que é o Sindicato Patronal dos Transportadores e Revendedores de Gás Liquefeito, né, de petróleo do estado de São Paulo, né? Eles gravaram um vídeo, né? Os representantes do sindicato, né? Exatamente. Na verdade, Só o pra deixar claro advogado... o negócio, tá, Celso, fazendo um favor? O preço que aparece, né, lá na placa, não está sendo vendido mais aquele preço, não. Não, eles... De R$ 79,00. Não, de aparece 65, o preço lá, 70. aparece o preço, mas o preço não é respeitado. A gente tá cheio de denúncia. A de que placa o preço tá lá, não é- 79,99, mas chega a falar, não, é por conta da falta de gás, subiu o preço, agora está custando 100. Bom, a gente tem um monte de reportagens para isso. Mas aí, Já foi o remontado sindicato, em cima, até né, o preço, você sindicato viu tudo? patronal, né, dos transportadores e revendedores de gás, liquefeito, de petróleo do estado de São Paulo, pediram direito de resposta através do seu advogado. Qual é o nome do advogado? É o Francinaldo Oliveira, através do advogado Francinaldo de Oliveira. Então eu vou colocar o que ele está falando e aí nós vamos mostrar o que está acontecendo na rua, correto? Então a gente põe um pouco do que ele está falando, mostra o que está acontecendo na rua. Põe um pouco do que ele está falando, mostra o que está acontecendo na rua. Vamos ver se, de fato, a coisa é do jeito que ele está falando. Vamos lá? Vamos soltar? O Sindicato dos Transportadores e Revendedores de Gás do Estado de São Paulo vem a público fazer uso do seu direito de resposta e de retificação em relação à matéria apresentada por Celso Russomano no quadro Patrulha do Consumidor, programa Cidade Alerta, levado ao ar em 28 de março de 2020, intitulada Gás de cozinha é vendido a preços abusivos em São Paulo. Essa notícia espalhou efeitos negativos a revendedores de gás de cozinha de todo o Brasil. Os mais... Por favor, a gente volta. Não está sendo vendido a preço abusivo. O que nós falamos aqui é mentira. Será? A gente deve ter alguns consumidores reclamando que a gente pode pôr no ar. Não temos, João? Temos alguns consumidores? Aí no ponto, hein? Ele tá arrumando lá. A gente recebeu várias denúncias, inclusive pelas redes sociais. Dá uma olhada nas redes sociais. Vamos olhar também nas nossas redes sociais para ver o que está acontecendo, né? Mas, o Nelson do Jabaquara, vamos ver. Vamos lá, pode falar, Nelson, vamos ver. Oi, Celso, tudo bem? Meu nome é Nelson Magalhães, eu moro aqui no Jardim Oriental, Jabaquara. Precisei comprar um gás, né? E quando eu recebi aqui em casa, eles me cobraram R$90. É o que estão cobrando aqui na nossa região, no nosso bairro, né?
Então, eu gostaria muito de que você pudesse resolver esse problema, né? Porque está muito caro as coisas aqui e está pesando no nosso bolso. Aqui tem um comprovante, você viu que ele pagou, ele tem um comprovante de pagamento de R$ 89,90 reais, para arredondar, né? Noventão. Exatamente. Mas nós temos um preço que nós vamos mostrar para todo mundo, que é o preço da pesquisa feita no Brasil. Por quem? Pela Agência Nacional do Petróleo. Eu acho que nós vamos ter na tela aqui. A gente vai ter na tela aqui? Tem a arte aí já pronta? Nós vamos ter? Isso é a arte é a tabela. Você tem na tela? Se não tem, ele tem na tela. Ele tem na tela. Mas pode dar aqui pra gente também. Pode dar aqui. Pode dar aqui. Tá aqui. Nós temos na tela e Nós temos na aqui. tela Ó. aqui. Enche essa tela. Não, aqui não. Tá A outra Enche é a tela, outra. fazendo favor. É a outra. A outra. É essa que tem. Eu tenho aqui, ó, enquanto eles procuram lá, vamos lá. Nós temos o seguinte, o preço, né, por regiões. Sudeste, R$ 68,57. Está aqui, ó. Tá aqui. Isso, agora enche a tela. Boa. Você que está em casa, quer tirar uma foto, aproveita e pega o telefone do celular, quer tirar uma foto? Tira a foto. Tá, você tem essa você foto ter noção como base e de referência. quanto custa o gás na sua região. Na sua região, não é isso? Exatamente. Peruca. No Sudeste. R$ 68,57. Esse é o preço normal. Seria isso é composição essa de faixa. preço, fonte Agência Nacional do Petróleo. Tá lá, composição de preço. Sul Tá? do Brasil, nós temos o valor em cima lá, R$ 70,85 para o sul do Brasil. Exato. Centro-Oeste, Celso, R$ 76,95. Nós temos no Norte, R$ 78,44 e no Nordeste, R$ 67,86. Esses são os valores. E aí nessa tabela nós temos ali também valor de tributo, tributo estadual, margem de distribuição, né, que é o azul. É o azul. Como O vocês mais forte podem ali, ver, ali debaixo do verde. o azul mais forte é a margem de distribuição. Por que eu estou mostrando isso daqui? Volta pra gente aqui, por favor, João. Por que a gente está mostrando isso daqui? Pelo seguinte, nós estamos mostrando isso para dizer quem é que está ficando com o bolo, quem está ficando com o dinheiro. É isso que nós estamos perguntando e nós vamos responder. Mas antes vamos ver o que o advogado fala? Vamos lá. Pode voltar lá pra gente, João? De 69 mil revendedores brasileiros declaram ser contrários a qualquer ato que viole os direitos do consumidor e concordam com a aplicação de penalidade àqueles que venham a violar essa sagrada relação fornecedor-consumidor, praticando preços abusivos. Mas, na mesma medida, repudiam toda e qualquer condenação pública baseada em verdades e sem respeito aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, norteadores de... Segura um pouquinho. Nós estamos dando direito de resposta exatamente para dizer, será que é mentira o que a gente falou? Que o gás sai, presta atenção, o gás sai da Petrobras, ou seja, da refinaria, agora baixou, porque baixou 10%. Eu não estou vendo esses 10% chegar na ponta. Não estou vendo. Mas sai a R$20. R$20 foi o dado que eu recebi do ministro da Justiça na sexta-feira, ontem. A R$20. Para chegar no consumidor tem que chegar a 70, 80. 90, como a gente Não, porque viu. aqui em São Paulo, só para conhecimento, o secretário de Defesa do Consumidor, o Fernando Capês, ele botou um fim na história. Disse o seguinte, eu vou considerar, o PROCON do Estado vai considerar abusivo quem pratica mais de R$70 no ponto de venda. Peraí. O cara que tem um ponto de venda no bairro, se ele vender acima de R$70, ele no já ponto de venda, se ele vender acima de R$70, ponto de venda, ponto vai fixo. ser considerado prática abusiva pelo PROCON do Estado, né? Se ele transportar e entregar, ele não pode passar de R$ 9,90. Ou Foi seja, isso que para o fazer... Capês me disse. O quê? Acima dos 70? É. Ou Se seja, ele não for pode, entregar, não ele pode ultrapassar pôr... os 80. Pra quem entrega. Na verdade, R$ 9,90, né? Bom, para quem entrega. Não pode ultrapassar isso. Bom, gente, a Petrobras é que explora o petróleo, é que prepara, é que industrializa, coloca para a distribuidora vender. E aí a distribuidora, que pega 21,
joga lá em cima o preço. Vamos continuar vendo, porque essa história é boa que o Brasil inteiro saiba. Por que que o gás de botijão, o gás de cozinha chega tão caro na sua casa? Vamos lá. Nosso Estado democrático de direito. Estamos aqui para repor a verdade. Foi dito que todos os revendedores de gás paulistanos que vendem botijão de 13 quilos a preço superior a R$ 60 estão cometendo crime contra a economia popular, pois esses preços seriam abusivos. E mais, que estão adquirindo botijão de 13 quilos na refinaria da Petrobras por somente R$ 23. E, ao revenderem a preço superior a R$ 60, estariam tendo um lucro superior a 100%, que seria abusivo. Segura um pouquinho. A pergunta é a seguinte. Nós falamos aqui o nome das grandes empresas, Ultragás, Liquigás, Supergasbras, Nacional Gás, Copagás, Fogás, Amazon Gás e a última é a Gaslog. Nós falamos... Peraí, deixa eu entender. Esse pessoal pega o gás lá na refinaria e aí leva para o consumidor. O cara que está no meio do caminho, que é o tal do distribuidor, que são esse grupo grande que está no Brasil, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, os pequenininhos são os outros, são todos pequenininhos reunidos, são 9. Esse povo todo, que pega o gás e entrega pro ponto de venda, carregar nas costas e levar na tua casa, eles é que ganham dinheiro? Porque se a Petrobras vende a 20 e chega no ponto de venda, onde nós estamos vendo aqui as pessoas esperando para comprar no ponto de venda, a 49,50 é o que está acontecendo aqui em São Paulo, eles ficaram com R$30 e o resto é repassado para revenda? Mas espera aí, a revenda não tem a marca da Ultragás, da Liquigás, da Supergasbras, da Nacional Gás, da Copagás, da Fogás, da Amazon Gás e da Gaslog? Não é isso? Eles não são franquias? Como é que é essa história? Então, a franquia, que que o advogado aqui representa, aqui o nome dele, doutor... Francisco Oliveira. Francinaldo Oliveira. Francinaldo Oliveira representa. Eles são do Sig Revendas. Sig Revendas. Eles são extensão da distribuidora, carrega a marca. Então, nessa linha, se a gente sair da refinaria a R$20 e chegar ao consumidor a 70, é R$50 de lucro em cima de cada um e eu estou errado? E eu estou dizendo aqui que não tem prática abusiva? Quer dizer, então não dá para entender. Porque quem fabrica é a Petrobras e vende se a gente calcular, dá 250%. Vamos ver ele falando. Vamos ver. Então, agindo de forma oportunista e criminosa ao obterem lucro excessivo nesse momento de crise do coronavírus, assim como agiram alguns comerciantes de álcool em gel. Não é verdade. Os preços divulgados pela Rede Record, nas palavras de Celso Russomano, estão totalmente equivocados. Os preços do gás podem ser verificados no site da Agência Nacional do Petróleo, que, na última semana de março, realizou uma pesquisa de preços em 26 dos 622 revendedores de gás. Ele realizou uma pesquisa de preço. Tá aí a pesquisa, você tem na mão. Aqui. Que é aquela que a gente pôs essa aqui. Luciana de Lima, essa aqui? Não, Karine, essa do... Não. São os preços. Aqui. Preço. Ah, é aquela tabela com os preços da Agência Nacional. Aqui, da ANP. Os preços estão aqui. Preços de revenda, né? De revenda. Então, essa composição aqui, ó, diz que a Petrobras aqui, produto e importador. Aqui está vendendo a 22, isso aqui eu acho que é uma tabela um pouco antiga, está vendendo a 21. Do dia 5 do 4 a 11 do 4. No Brasil, de forma geral, está vendendo a R$ 22,16 o botijão de 13 quilos. No Sudeste a 21, no Sul a 22, no Centro-Oeste a 21, no Norte a 22 e no Nordeste a 22. Por conta das regiões e até mesmo, né, quando do transporte, um pouco mais longe, precisa ter essa variação de preço. Olha aqui, todo mundo está vendo. Destaque. Tá todo mundo vendo. Aí... Essa tabela é do dia 4, viu? Do Exatamente. dia 4, tá? Do dia 4 aqui, ó.
Ela é do dia 5/4 ao dia 11/4, ou seja, a tabela seu, sem aquele desconto dos 10%. Não, 10%. já. Eu acho que já chegou aos 10%. Mas, enfim, veja o preço que é praticado pela Petrobras, veja o quanto sobe para chegar ao consumidor, em média, a 70 e poucos reais, etc e tal. Essa cadeia tá elástica, né? Tá elástica demais. A gente está vendo aí uma cadeia bem elástica. Agora a gente está vendo o seguinte, que o revendedor, ele é o que menos ganha. O revendedor, esse que você vai buscar o botijão de gás, ele, né, se for vender no que a pesquisa está falando, porque não é esse preço que está sendo praticado nas ruas, ele é o que menos ganha. Então, vamos ver alguns consumidores falando aqui, o que está acontecendo hoje, porque parece que é uma história, né, da carrocinha. A Joana da Zona Sul, vamos lá, Joana. Oi, Celso, bom dia, tudo bem? Aqui é a Joana. Eu liguei para vocês essa semana e vocês me responderam hoje. Estou me mandando para vocês esse vídeo que vocês me pediram a respeito de um botijão que eu comprei, que foi um preço abusivo para essa época que a gente está vivendo. Na verdade, não só para essa época, para todas as épocas. Eu acho que é um abuso você comprar um botijão de gás por R$90, que foi o preço que eu paguei. Aqui está a nota, né? Que eu paguei. Aqui está o botijão que eu comprei. Pois é. Nós que estamos mentindo? Nós estamos falseando com a verdade? Será que a Rede Record não tem responsabilidade? Será que o Cidade Alerta não tem responsabilidade? Será que o Bruno não tem responsabilidade? Eu não tenho responsabilidade? Para sair por aí falando besteira? Quando eu falei que sai da Petrobras a R$21, eu mostrei aqui, porque é dado da Agência Nacional do Petróleo, não é meu, que deveria estar fiscalizando. Vamos continuar mostrando o advogado? Paulistanos. Segundo a pesquisa da ANP, o preço médio de aquisição do botijão pelos revendedores é muito superior ao que foi divulgado pela Record. Entre 22 e 28 de março, o preço médio de compra pelos revendedores era de R$ 49,41, ou seja, mais de 2 vezes maior que os 23 anunciados por Celso Russomano. Eu falei isso, não falei que não era. Eu estou falando de bandeira. O que ele não entendeu é o seguinte: se eu estava fazendo uma reportagem, que a gente vai mostrar de novo aí, que sucedeu essa confusão, né? Eu estou falando de uma bandeira. O ponto de venda carrega a bandeira do distribuidor. O ponto de venda carrega a bandeira do distribuidor. Se é Ultragás, é Ultragás. Se é Copagás, é Copagás. Se é assim, vamos lá. A gente fez várias reportagens, inclusive aqui em São Paulo, né? Com algumas distribuidoras. Então, o cara carrega a bandeira, para o consumidor ele não entende. Ele não entende que no meio do caminho tem um atravessador, que é o distribuidor. Ele não entende isso. Para ele é o seguinte: eu vou comprar na Copagás, está escrito Copagás lá no botijão, eu comprei da Copagás. Ah, não, Celso, espera aí, não é bem assim, vou contar a história para você. A história é a seguinte: tem um distribuidor no meio, e esse distribuidor, ele franqueia o ponto de venda, só que é uma empresa separada. Ah, mas tem o mesmo nome, tem a bandeira, mas é uma empresa separada e todo mundo ali tem que se acertar para ganhar. Ah, mas espera aí, o distribuidor ganha mais que todo mundo, ganha mais que a Petrobras, ganha mais que o ponto de venda. Não, mas quem paga essa conta? Não, tem muita coisa que eu quero te contar ainda, para você saber o que acontece com o botijão de gás no país. Porque a minha conversa essa semana é com o presidente da República. E o presidente Bolsonaro não está nada feliz com essa história, Por sinal, está muito zangado com essa história. Vamos lá continuar mostrando o que acontece aí, R$90. E eu que estou mentindo. Vamos lá. E eu sou mentiroso, que é pior. Vamos lá, pode falar. Esse preço de 23 é o preço aproximado de um botijão nas refinarias, porém, sem a adição de impostos, dos custos operacionais e de logística necessário para colocar o botijão na casa do consumidor. A mesma pesquisa revela que houve empresas comprando botijões para posterior revenda ao consumidor a preços que variaram entre R$ 41, 70 e R$ 57. Então, não há como se vender a R$ 60 na porta do consumidor sem amargar prejuízo.
Também não é verdade que houve uma disparada de preços. A pesquisa da ANP revela que o preço médio ao consumidor final em janeiro, ou seja, antes da crise atual, era de R$ 69,16 e, considerando todo o mês de março, era de R$ 68,63. Ou seja, ao invés de aumento, a pesquisa da ANP indicou uma redução dos preços. Na última semana de março, segundo a ANP, o menor preço ao consumidor foi de R$ 59,90 por botijão e o maior foi... Segura aí, por favor. 59? Aonde tem esse gás, doutor? Aonde tem esse gás? Vamos junto na rua? Eu lhe desafio a achar, olha lá, tá aqui uma consumidora, pagou R$90. Aonde tem esse gás? Como é o nome do advogado? Tá aqui. Francinaldo Oliveira. Francinaldo, doutor Francinaldo, eu lhe desafio, aqui é um desafio público, porque ninguém vai pra rua, ninguém tem coragem de ir pra rua, ninguém tem coragem de se arriscar como a minha equipe, como Cidade Alerta está se arriscando, indo para a rua, sujeito a contrair o coronavírus. Ninguém tem coragem. É muito fácil falar dentro de um gabinete, falar dentro de um escritório e vir dizer que a gente está mentindo. Não, nós estamos na rua, na rua. E é na rua que nós queremos conversar. Vão comigo para a rua. Estou desafiando. Quem quiser, para ver se o preço é esse. Vamos chegar de fininho, não vamos dizer onde a gente vai. Porque toda vez que eu digo onde eu vou, aí baixa o preço. Aí tudo fica bonito. Aí isso não é assim que funciona. Então vamos lá, tá aqui. Deixa R$90 aqui, João, obrigado, viu? Deixa R$90 para ele falar aqui do lado dos R$90. E dos outros que a gente tem também. Pode falar, doutor. R$85. Mas a pesquisa não pode afirmar se existiam revendedores praticando preços inferiores ou superiores ao preço mínimo, R$ 59,90, e máximo R$ 85,00, pois foram consultadas apenas 26 de um total de 622 empresas. Mal ainda maior foi causada aos revendedores do norte do país, onde o botijão é adquirido por R$ 60,00 para a posterior revenda ao consumidor final. Qual é o preço aqui? Cadê o gráfico? Põe um para o gráfico. Norte do país. Norte do país. Norte do país, R$ 78,44. É o preço de venda ao consumidor. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Preço de venda ao consumidor. R$ 78,44. Colocando toda a cadeia aqui. Toda a cadeia. A gente tem aqui, ó. Margem da revenda, esse verdinho. Depois nós temos margem da distribuidora, é esse daqui. Tributo estadual, é esse daqui. Tributo federal, é esse pequenininho. E o produtor ou importador, que é a Petrobras, está aqui embaixo, ó. É esse pequeno, esse aqui. Está aqui. Que história é essa? Se a gente tirar aqui e mexer, a gente vai ver que que no norte do país não é o que você está falando. Destaque está lá para quem está em casa, puder acompanhar também, viu, Celso? Não é o que ele está falando. Se fosse o que ele está falando, eu estaria aqui pedindo desculpas. Mas não é. Eu quero saber se no norte do país tem esse preço que está na tabela. Mas os consumidores do norte do país vão começar a mandar para mim. Puxa, por gentileza, vamos pôr o celular da patrulha? Eu queria nossos consumidores do norte do nosso país. Né? Minha família é da Amazônia, porque eu tenho família em Manaus, no estado do Amazonas, e no estado do Pará, na Amazônia. Família Maués. A minha família por parte de mãe. Vou mostrar a minha... Pega meu documento para me mostrar. A minha família é do norte. Todos os meus primos, tios, parentes estão no norte. Não vem com essa conversa porque eu sei o que está acontecendo no Brasil. Não vem com essa conversa. Então quem duvida que o meu sobrenome é Maués, vai só ver o nome da minha mãe. Agora, eu não vou aceitar que digam que eu estou mentindo quando eu estou andando na rua, eu vindo a população passar o pão que o diabo amassou para ter o botijão de gás na sua casa e muita gente dizendo para mim, eu não tenho como cozinhar, porque não tem gás na minha casa, porque eu não tenho como comprar o gás a preço abusivo. Além do preço, nós temos o problema da fila, né? A Luciana de Cuiabá mandou pra gente aqui uma mensagem. Vamos ver, Luciana. Oi, Celso, meu nome é Luciana, eu moro aqui na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Eu comprei o gás de cozinha com um valor de R$ 85
E eu achei o preço um pouco abusivo. Eu queria pedir a sua ajuda e da patrulha do consumidor referente a esse preço do gás. Obrigada. Na região, qual é o preço que está sugerido aqui pela Agência Nacional do Petróleo? Vamos colocar de novo aqui, na região centro-oeste. Centro-oeste, 76,95. É isso? Ela pagou 85, é isso? Nós estamos mentindo? É nós que estamos mentindo? Peraí, não é mais fácil os revendedores me procurar e dizer assim, vamos botar um basta no que os grandes distribuidores estão fazendo no país e pedirem ajuda para o Celso Russomano, e o Celso Russomano vai ajudar que essa cadeia seja um pouco mais, digamos assim, equilibrada, e que os grandes distribuidores baixem um pouquinho a sua margem? Mas não, mas eles têm medo. Sabe por quê? Porque eles são franquias. E se alguma franquia se rebelar e começar a falar que está pagando caro, sabe o que vai acontecer? Perde o direito. Perde a franquia. Então todo mundo fica quieto. E vem aqui dizer pra gente que a gente tá mentindo, que a gente não tem responsabilidade no que a gente tá fazendo, ou que a gente tá brincando na rua. Não, vamos continuar ouvindo o nosso advogado. É importante que a população seja informada que, desde 2002, ou seja, há mais de 18 anos, é proibido o tabelamento dos preços de combustíveis ou de gás de cozinha em todo o Brasil. O preço é livre e é determinado por... Ninguém está querendo tabelar nada. Aqui, pode ter certeza absoluta que nós somos contra o tabelamento. Apesar dos revendedores falarem para mim o tempo todo, ai, como era bom a época que era tabelado, porque as distribuidoras não faziam o que elas fazem com a gente hoje. Elas arrancam a alma da gente. E nós estamos pressionados agora pelos órgãos de defesa do consumidor e nós não podemos colocar a margem que a gente quer. Gente, não é a margem que vocês querem. É que essa cadeia tem que ser revista. Porque eu já tive uma briga longa com esse pessoal. Na época que os botijões de gás vinham amassados, que não tinha requalificação, não tinha manutenção, não tinha manual de instrução, não tinha lacre. E aí eu tive que brigar feio para eles fazerem uma autorregulamentação e colocarem no mercado o botijão de gás para evitar acidentes. Porque eram 5 acidentes por dia, Bruno. 5 acidentes por dia, matando família inteira. Família inteira. Porque o gás GLP, quando vaza, ele fica espalhado no chão. E aí, a pessoa de baixa renda que tem o gás dentro da casa dela, sabe o que acontece com essa pessoa? Ela trabalha o dia inteiro, à noite, quando ela chega, ela acende o interruptor de luz da casa e explode a casa inteira. Por quê? Não faziam manutenção. Vocês não estão comigo discutindo questão de gás de hoje, não. Tem uma história para trás. E um dia eu vou contar essa história inteira. Aí, quando nós conseguimos resolver o problema na marra, foi na marra. Quem é da minha época se lembra que foi na marra, que vocês não queriam fazer absolutamente nada. Queriam que os acidentes continuassem. Vocês não queriam destrocar os botijões. Queriam encher a marca do outro, mas ninguém queria fazer manutenção de botijão. Agora vem dizer que eu estou mentindo? Isso não é uma brincadeira, isso é sério. Vamos lá ouvir. 2 fatores: o custo operacional das empresas e as limitações impostas pela concorrência, que é muito grande. Portanto, além de falsa e infundada, é também leviana qualquer informação que a ANP, a Petrobras, o governo do estado, o PROCON ou qualquer outro órgão público tenha determinado que o botijão deva ser vendido a um preço igual por todos os revendedores. Se isso vier a ocorrer, ou seja, um tabelamento de preços, conforme proposto pela Rede Record, estaria então formado o maior cartel que o Brasil já presenciou. Segura isso. Agora eu tenho que defender a Record. Record nunca defendeu tabelamento de preço. O senhor me diga onde é que está essa história de tabelamento de preço. Nós falamos preço justo o tempo todo, para todos os segmentos, para os alimentos de primeira necessidade e para o resto. Então não existe isso. Vai provar essa história. Vamos lá. No mínimo curioso ouvir uma afirmação desta sendo lançada por pessoa que detém formação acadêmica de direito, pois cartel é crime. Infelizmente, por absoluta falta de cuidado na produção dessa matéria, a imagem dos revendedores de gás foi manchada por adjetivos como oportunistas e criminosos, sem que tenha sido oportunizado a uma de nossas muitas entidades de classe a possibilidade de prestar os esclarecimentos que são levados a público nesse momento. Para finalizar, ratificando nosso repúdio ao teor
inverídico da reportagem, bem como as práticas lesivas ao consumidor, queremos deixar uma última e importante mensagem. O que o povo brasileiro espera da boa imprensa é que ela não se preocupe apenas com os fatos, mas, fundamentalmente, com a verdade dos fatos. Bom, quem está falando a verdade? A gente pode colocar aí mais algumas reclamações. A gente pode colocar, inclusive, a matéria que a gente fez naquele dia. Porque na matéria que eu fiz aquele dia, eu pedi para a assessora de imprensa da Copagás me dizer qual era o preço que a Copagás estava praticando, para eu saber se tinha prática abusiva. E eles negaram a informação. Foi a primeira reportagem que eu fiz do gás depois do coronavírus. Vamos ver? Vamos ver, Bruno? Vamos ver? Vamos ver agora, porque aí vocês vão tirar suas conclusões. Vocês é que vão tirar a conclusão. Quem vai julgar se a Record, se o Celso Russomano, se o Cidade Alerta está falando a verdade ou está falseando com a verdade, é vocês que acompanham a gente, que dão audiência pra gente. Por favor, coloca no ar. E a Patrulha do Consumidor está na Moca agora, ao lado do Ricardo, zona leste da cidade de São Paulo. Estão vendo isso aqui, ó? Botijão. Nos últimos dias, o preço tem aumentado abusivamente. Nós recebemos uma denúncia de que aqui do lado está R$ 105, é isso? Isso, R$ 105. E não dá para a gente aceitar esse tipo de prática. Só para que vocês tenham uma ideia, estou aqui com o Marco, diretor do Procon da capital, só para que vocês tenham uma ideia, esse botijão aqui, de acordo com o diretor da Agência Nacional do Petróleo, José Cesário Sec, custa na Petrobras, quando eles vão buscar de 22 a 23 reais. De 22 a 23 reais isso custa. Então, se eles colocarem 100% em cima, o preço do botijão seria no máximo 50. No máximo 50, 60, para ganhar um pouquinho a mais. Mas 105. 100% já é lucro abusivo, né, Marcos? Muito abusivo. É muito abusivo. Muito abusivo. Pois é, agora estão vendendo por aí a 100, 105, 120, tem até 150, mas nós vamos atrás. Então, o Ricardo aqui, mora aqui na Moca, ele fez a denúncia pra gente, ele vai agora fazer a compra e nós vamos aguardar que ele volte, porque aí nós vamos até lá, pra gente tomar as devidas providências. Aqui cabe multa e é crime contra a economia popular. Você tentou comprar agora? Fui lá comprar agora. E a placa tá 82, Tá mas 82. eles estão vendendo por quanto? 105. A 105. A 105. E fecharam agora? É, fechou. Tocamos, ninguém atendeu. Ou alguém já deve ter falado alguma Alguém pode ter coisa. O denunciado, né? rapaz está lá com o bujão. Essa é a má fé das pessoas que querem se aproveitar de uma situação como essa para extorquir dinheiro das pessoas. Extorquir. É, o preço está 82, mas estão cobrando 105. Mas não estão te atendendo aí, né? Você está tocando. Parece que que fecharam aqui. Ó, dá para ver aqui. Dá para ver por aqui. Vou mostrar aqui. Da rua dá pra ver. Eu acho que disseram que a gente estava por aqui, agora eles não estão atendendo o telefone. Estamos tocando aqui, ó. Tá aqui, ó. Os dados da empresa. Ela vai ser notificada, certo, Marco? Sim, com certeza. Vai ser notificada. Aqui eles estão colocando R$82, mas estão praticando 105. Pode ver que mexeram, né? É. Agora, só dizer para você, olha, a gente pode ver até que esse número 8 aqui é novo, né? É novo, esse número é novo, porque os outros estão diferentes. Esses daqui estão mais antigos, ó, estão escuros. Estão escuros. Mesmo a R$60 já estão tendo um lucro abusivo. Imagina vender a 105 ou mais, como está acontecendo por aí. Quer dizer, é o fim do mundo. É o fim do mundo, para não dizer outra coisa. Como é que você se sente com uma situação como essa? Prejuízo, né? Prejuízo para nós que estamos parados sem trabalhar. Tem gente que está tão indignado, que telefona para a gente na Record dizendo não dá, eu não tenho dinheiro para comprar, o botijão no preço que estão vendendo. E isso daqui sai lá na Petrobras por 22 a 23 reais. Isso é um absurdo, gente. João, pra gente, por favor, segura aí. Bom, nós temos uma matéria inteira aí que já foi exibida. Quem quiser assistir é só entrar no YouTube, tanto no meu canal ou no canal
da Record, você vai assistir a matéria, não tem problema nenhum. Agora, a questão é a seguinte. Na hora em que a gente estava fazendo essa matéria, eu liguei para a Copagás, para que eles explicassem o que estava acontecendo, porque eles estavam vendendo a 105. A Copagás disse para mim que não aceitava esse tipo de prática, através da assessora de imprensa deles. Não aceitava. Ok. Aí eu perguntei qual que é o preço médio que vocês vendem vocês repassam para revenda. Ela não quis me dizer. Foi por isso que a matéria ficou desse jeito. Porque ela não quis dizer o preço que ela repassava, que em média é R$50. R$50, então quem fica com a maior margem aí é a distribuidora, a Petrobras fica com menos, a distribuidora fica com mais e a revenda fica com menos. Só que quando a revenda não pratica o preço que está ali na tabela e pratica preço abusivo, como nós denunciamos aí em muitas outras reportagens, quem quiser pode procurar, a gente tem um monte de reportagens, não só minhas, do xerife, do Jorge Wilson, do PROCON, do PROCON do Estado, que a Record cobriu, tá cheio, vocês podem procurar aí, tá? Agora, fica aqui o desafio. Quem quiser conversar comigo para eu ajudar, eu estou à disposição. Quem quiser ir comigo para a rua, também estou à disposição. E a população julga quem é que está falando a verdade nessa história, tá bom?